Sejam todos bem-vindos à penúltima aula do nosso primeiro curso de artes. Eu estou muito feliz que vocês estão aqui comigo, prestigiando esse trabalho incrível. E claro, quem não poderia ficar só nas palavras. Então a gente vai definir um pouquinho sobre as diferenças de artes e cultura. Chegamos em uma discussão muito necessária. Muitos se intimidam de conversar ou opinar sobre as artes, tamanha distância que os mesmos acham estar do campo cultural. Mas afinal, o que seria artes dentro da cultura? No intuito de convidar todos a uma reflexão, não traremos neste curso conceitos fechados, mas o indicativo de um possível caminho e entendimento para oxigenar nossas mentes. Então, quando a gente fala de arte e cultura, eu percebo, enquanto artista, enquanto professor, enquanto homem social que sou nas redes sociais e também no presencial, que as pessoas sentem muita dificuldade em se colocar perante a arte. Eu não vou opinar sobre isso porque eu não sou artista, porque eu não sou conhecedor da arte, mas na verdade a gente vai desmistificar um pouco sobre essa participação que as pessoas tanto se intimidam, que se torna tão distante. Cultura é muito mais abrangente do que a artes, e dentro dela existem inúmeras artes. Vamos fazer o recorte do nosso país Brasil. O Brasil é um país diverso culturalmente falando. Todos somos brasileiros, mas cada espaço territorial e geográfico onde as pessoas habitam e convivem possui um clima e hábitos diferentes uns dos outros. A própria natureza se encaminha de, no seu processo natural de adaptação, moldar os grupos sociais que daquela área se desenvolvem e necessitam sobreviver. Aqui a gente está falando que de fato as artes elas estão dentro da cultura, porque a cultura, como um segmento maior, ela abrange diversos tipos de segmentos. Trouxemos aqui o nosso Brasil, que é dividido por diversos estados, cada estado tem seu sotaque, cada estado olha para a arte e a cultura, para a política, para a saúde, para a educação de uma forma distinta, porque de acordo com sua ancestralidade daquele lugar, existe toda uma história de luta que fortalece ou afasta as pessoas de certos assuntos, como por um exemplo as artes. Partindo dessa cultura territorial, geográfica e climática, vamos para os grupos sociais que ali naquele espaço convivem e habitam, tendo a necessidade de se multiplicar, sobreviver e resistir. Sinais e códigos de comunicação são desenvolvidos, assim como gírias e sotaques. Costumes daquele espaço vão sendo enraizados e passados de geração em geração. Quebrar com esses paradigmas não é tarefa fácil, mas é possível. E como é possível? Dialogando. O diálogo, ele ainda é a maior forma de unir as tribos, unir as pessoas. Quando a gente se comunica, por mais que a gente não aceite certos padrões, por mais que a gente não participe e vivencie daquele local, mas só o fato de você saber que aquilo ali existe e que deve o seu respeito já é muito interessante. Então, veja como a discussão de cultura é presente pra gente, né, filho? Ai, meu Deus, que coisa boa! O bebezinho veio dar um oi aqui pras pessoas. Oi, meu Deus do céu. Papai vai dar aulinha aqui pras pessoas. Entendendo o que é cultura, agora abordaremos as artes que dentro da cultura ela se desenvolve de forma espontânea e através de escolha pessoal de cada cidadão que se atrai por um determinado segmento que decide desenvolver. Artes é um campo da ciência e dos estudos que necessita de muito trabalho para o seu refinamento e evolução contínua. Dança, música, teatro, artes visuais, arte-educação são áreas importantes a serem desenvolvidas. Eu sou do segmento da dança, muita gente acha que eu sou do teatro, porque o meu fazer artístico na dança, ele é bastante teatral, mas de fato o meu segmento é na dança e eu consigo dialogar com várias linguagens, porque como a gente está na era digital, a dança ela só tem a sua importância tamanha devido a todas as interações que a gente faz com outros segmentos, outros ritmos.
E é bem interessante. Sobre funções artísticas. Você já parou para pensar em quantos profissionais necessitam ser qualificados no campo das artes? São inúmeras funções artísticas que se estendem desde os profissionais de serviços gerais até os grandes artistas de streaming que aparecem nos noticiários, na TV e que chegam na casa da gente através de matérias de grande mídia. Existem muitos agentes de entorno que são verdadeiros artistas e que fazem toda a diferença no produto final, como maquiadores, cabeleireiras, músicos, staff, equipes de apoio, cozinheiras, nutricionistas, personal trainer, psicólogos, serviços gerais, professores, coach, treinadores, médicos, fisioterapeutas, depiladores, desenhistas, figurinistas, coreógrafos, cenógrafos, iluminadores, assistente de palco, entrevistadores, diretores e assistentes. Veja o quanto é imenso as funções artísticas aqui que a gente falou. Aqui eu estou trazendo para vocês uma realidade próxima do que a gente vivenciou enquanto espetáculo do Dialética, que foi o meu, né? Que a gente produziu juntos com a equipe. Sobre funções artísticas, são muitos profissionais que atuam diretamente e indiretamente na vida pessoal e profissional do artista final. Ter a empatia de agradecer todo o apoio recebido dos parceiros e reconhecer suas contribuições na carreira faz toda a diferença e pode garantir vida longa na sua carreira artística. Além dessas funções mencionadas, ainda contam com segmentos e profissionais novos que surgem no mercado através do mundo digital. São eles: influenciadores digitais, tiktokers, apresentadores de podcasts, projetos e programas culturais e artísticos transmitidos pelo YouTube e Instagram. Então a gente percebe que as funções artísticas são inúmeras, elas não cabem só ao artista, mas a todas as pessoas que são tão artistas quanto aquele que está dando a cara a tapa. O mercado digital veio mesmo para ficar, e com ele sempre aquecido, não para de chegar novas atribuições e funções aos diversos profissionais. Estar e se manter atento às evoluções ocorridas no mercado é um grande diferencial competitivo para quem já atua no mercado das artes, mas principalmente para novos artistas e adeptos da área cultural e artísticas. Aqui eu lembro bem de uma situação que, quando a gente vai estudar um pouquinho sobre a Broadway, sobre aqueles artistas daquele tempo, a gente percebe o quanto era distante aquela figura que a gente via nas telonas, que prestigiava no programa de TV, nos teatros, da realidade, porque como não existia redes sociais onde aqueles artistas eles podiam colocar os seus sentimentos para fora, conseguiam se aproximar do seu público, então muitas vezes o público e os fãs não conheciam de fato a personalidade daquele artista. Hoje é diferente. O artista que escolhe seguir por um caminho, seja músico, seja qual área seja, ele precisa estar lidando e alimentando o seu público diariamente, dialogando, conversando, motivando, sendo motivado, sendo acarinhado, mas dando carinho para as pessoas. Então, o formato do artista do século atual e futuro, com o meio digital, é cada vez mais ele se tornar artistas blogueiros, artistas que compartilham um pouquinho das suas vivências, das suas angústias, porque é isso que o mercado é aquecido e gosta de ouvir. Classificação das funções. Perceber a multiplicidade de funções artísticas é um passo importante, porém precisamos avançar nas classificações de cada função. A multiplicidade de funções das artes não é novidade para ninguém. E um dos motivos é a falta de capacitação dos profissionais, que devem entender, conhecer e experimentar um pouco de tudo, a fim de entregar um resultado mais satisfatório ao seu público. Com o objetivo de aproximar vocês da minha realidade nas artes, veremos a seguir que de formação tenho recursos humanos,
e pedagogia. Nas artes, me tornei produtor cultural, CPC 2691/11, e coreógrafo e bailarino contemporâneo de DRT 3875/PE. Então veja o quanto é importante e o quanto ainda falta dos artistas poderem se apropriar mais de suas áreas enquanto profissionais. Mas estamos aqui lutando e trazendo uma proximidade de vocês do que é o meio artístico para que vocês também se empoderem enquanto artista, possam fazer os registros de vocês, tirar dúvida de vocês e ver que a arte não é nada tão distante, não é esse monstro, esse bicho de 7 cabeças. Classificação das funções. Essas formações vistas por alguns desconectas, elas se complementam. Eu falo formações de RH, a pedagogia, que parece que é diferente. Elas se complementam em tudo que desenvolvo hoje, tanto profissionalmente dentro da farmácia, como socialmente nas 7 plataformas digitais, que interajo com meus seguidores e com o meu público. Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, Twitter, YouTube, LinkedIn. Já foi um tempo que artistas eles conseguiam camuflar sua vida pessoal da vida artística. Hoje, na nossa realidade atual, da era da informação, da comunicação, isso não é mais possível, até porque existe pessoas que é super curiosa para saber o que você gosta de ler, quais os lugares que você gosta de frequentar, o que você gosta de fazer para além do palco. Então, é como a gente vem vivenciando, que a cada dia a internet ela tem nos aproximado do nosso público, e isso tem seus pontos positivos e os pontos a serem trabalhados. Ser artista nunca foi tarefa fácil, e nos dias de hoje temos mais de uma função acoplada à área que escolhemos desenvolver. Quanto mais conhecimento em áreas complementares tivermos e o entendimento de suas atribuições, mais segurança e habilidade teremos para desenvolver nossos próprios projetos. Ou seja, um artista da dança, da música, ele não deve ser detentor apenas do seu fazer artístico, mas ele deve conhecer um pouquinho sobre iluminação, figurino, maquiagem, música, né? Se é um bailarino, tem que entender um pouco do músico, o músico entender um pouco do bailarino. Então, é nesse contexto geral que a gente entende as funções mesmo classificadas das artes. Busquem conhecer a fundo e a praticar tudo o que estiver tecnicamente ao seu alcance, nem que para isso você tenha que investir em cursos e formações que estejam disponíveis no mercado. Ainda incentivamos a construção de novos cursos e mais diálogo dentro da área cultural. Novos artistas empoderados se fortaleçam e repassem para todos seu conhecimento na certeza de sua grande construção e o fortalecimento da nossa categoria e segmento artístico. Tudo que venha para somar é bem-vindo. Eu sinto muita dificuldade enquanto artista de ter mais pessoas trabalhando e repassando o seu fazer artístico. Eu conheço inúmeros que fazem esse trabalho belíssimo, um trabalho incrível, mas que a gente percebe que fica limitado sempre ao seu eixo, sempre à sua cidade, sempre ao seu bairro. Os outros artistas, os outros fazedores de conteúdo digital, eles não despertaram ainda para esses outros nichos. Então, é um trabalho de formiguinha, mas ele é possível. Então, se você que está assistindo esse curso, que está prestigiando nosso trabalho, entender, nos convide para participar de suas lives, nos convide para que seu público nos conheça e vice-versa, porque é super importante que haja essa interação. Ao longo de minha carreira, eu já entrevistei diversos artistas, já dei a oportunidade para que as pessoas conhecessem e eles conhecessem o meu trabalho, no intuito não só de visibilidade, mas também de uma continuidade, de uma construção coletiva.